Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia. Que a bênção, que a graça de Deus nessa manhã alcance a tua vida e o teu coração. Passando por lutas, dificuldades, problemas, levanta teus olhos para o alto. Tenha certeza, há um Deus Criador assentado no seu trono. Ele rege todas as nações e os seus olhos estão voltados para essa terra para nos abençoar, proteger e nos guiar. Os seus anjos se acampam ao nosso redor e nos livram de todos os males. Na Bíblia nós encontramos base suficiente para crermos nessa passagem da palavra do Senhor e mantermos a nossa fé confiante na palavra de Deus. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus, o livro de Isaías, capítulo 60, o versículo 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. A palavra de Deus é um livro fantástico para todos nós. Nós encontramos respostas para todas as nossas perguntas. Através da palavra de Deus, nós sabemos como é que o ser humano veio a surgir e nós existimos hoje. Nós também entendemos o porquê da rebelião que nós causamos contra o nosso próprio Deus, porque nós fomos infectados com o pecado. A tendência natural do nosso coração sempre é má, e começamos a compreender por que a nossa sociedade também vive em rebelião contra Deus, porque o pecado acabou afetando a todos nós. Mas, embora nós saibamos, quando Jesus Cristo veio aqui a essa terra, deu provas claras de que é possível o ser humano vencer. Portanto, hoje nós não podemos nos justificar, dizendo que não conseguimos vencer em decorrência do pecado. Precisamos a cada dia nos voltar para Deus, amar ao Senhor, nos colocar em suas mãos, fazermos um sacrifício vivo. Tenha certeza, Deus nos dará força para vivermos uma vida vitoriosa. É Ele mesmo que promete um dia colocar um ponto final na história do pecado. O capítulo 60 do livro de Isaías é uma prova clara da declaração de Deus, dizendo que será Ele mesmo que trará libertação para o seu povo. Ele mesmo um dia irá dizer: não mais morte, não mais dor, não mais pecado, não mais sofrimento. E todo aquele que creu na sua palavra estará seguro dentro da Nova Jerusalém, vivendo ao lado de Deus eternamente. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a proposta de Deus é muito clara. Dispõe-te, desperta. Era o desejo de Deus fazer da nação de Israel a nação mais poderosa do mundo. Deus queria, através da nação de Israel, alcançar o mundo inteiro. Deus esperava que a nação de Israel, a partir do momento em que Deus chama Abraão e a sua descendência, que ele se comprometesse com Deus em abençoar Abraão, e Abraão seria uma bênção para todas as nações. Todos os povos da terra um dia saberiam que Deus é Deus através da descendência de Abraão, mas Israel negligenciou esse compromisso, essa aliança com Deus, e Deus agora teve que se valer do Israel espiritual, dos gentios, de outras nações. Todo aquele que crer no Senhor se torna o Israel espiritual responsável em proclamar as boas novas de salvação para o mundo inteiro. Como nós podemos observar no versículo 3 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, os melhores sonhos, os melhores planos, o melhor desejo de Deus era abençoar o seu povo. Deus colocou Israel no centro da terra, uma terra fértil que mana leite e mel. Deus queria que estrategicamente Israel, no centro da terra, Israel pudesse alcançar todos os outros povos que estavam na sua redondeza. Todas as outras nações viriam para Jerusalém adorar ao Senhor, entregar as suas ofertas, viver em comunhão com Deus. Israel seria o responsável para agregar todos os povos de toda a terra. Nunca foi o plano de Deus construir uma nação forte para que essa vivesse de forma exclusiva para ela, de forma egoísta, pensando apenas em si. Mas o plano de Deus, o sonho do Senhor, era que através da nação de Israel o mundo inteiro conhecesse que Deus é Deus e alcançasse todos os povos da terra. Quanto mais o povo de Deus conseguisse alcançar pessoas que não eram da sua própria linhagem, que não fosse das 12 tribos de Israel, mais essas pessoas também estarão envolvidas na proclamação do Evangelho. Israel seria o centro,
mas o mundo era o alvo do amor de Deus. O alvo do amor de Deus não se dá apenas no Novo Testamento, quando através de Jesus Cristo ele designou que o Evangelho deveria ser pregado a toda a tribo, língua e povo. Não. No Antigo Testamento, através da nação de Israel, o sonho de Deus era que o mundo inteiro conhecesse a respeito do Messias, crescem no Messias, se colocasse sobre a condução do Messias e fossem salvos por ele. Isaías capítulo 60, o versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas as riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Quando uma cidade fechava as portas no final da tarde, era sinal de segurança, era sinal de paz, era sinal de certeza que eles passariam uma noite segura. Mas Deus estava aqui falando de um futuro onde as portas da cidade estariam abertas, um novo templo seria construído. O próprio rei Ezequias ouviu falar a respeito desse templo, mas nunca esse templo conseguiu ser construído, porque Israel não se colocou nas mãos de Deus. Israel não permitiu que Deus conduzisse a sua vida. E os sonhos de Deus para essa realidade não foi possível em decorrência de Israel quebrar a aliança com o seu Deus. Se a nação de Israel estivesse vivido o ideal do Senhor, o mundo inteiro teria conhecido a respeito de Deus, o mundo inteiro viveria em paz e todos viveriam em harmonia. Deus sempre seria o centro da vida desse povo e todos estariam com seus corações completamente entregues ao Senhor. Como nós podemos observar no versículo 15, pelo fato de não viver o ideal de Deus, Israel se tornou motivo de escárnio para todas as nações. Israel foi levado para o cativeiro babilônico. Israel também passou pelo cativeiro assírio. A nação que deveria ser a mais poderosa, que deveria representar o nome de Deus, que deveria impor os seus limites e alcançar toda a terra, essa nação se tornou um escárnio em decorrência de não andar ao lado do seu Deus, desobedecer ao seu Deus e buscar outros deuses que não eram dignos de confiança. A partir do versículo 15, 16 até o final do capítulo, nós encontramos as promessas de Deus, o que o Senhor gostaria que a sua cidade, Jerusalém, se tornasse para o mundo inteiro. Como Israel estava nos planos de Deus. Deus queria que ele alcançasse toda a terra. Deus queria que ela fosse bênção para todas as nações. Todos os povos da terra viriam a Jerusalém adorar ao Senhor e ser abençoado por todas as bênçãos que Deus iria outorgar a todos os povos. Seriam todos os gentios que iriam trazer os seus frutos da terra para deixar dentro de Jerusalém, no templo do Senhor. Mas, em decorrência de não viver o ideal do Senhor, todos esses planos, esses sonhos foram lançados por terra. O Messias, quando colocou os seus pés aqui nessa terra, ele tinha completa aversão ao pecado, mas o objetivo do Messias era atrair para si os pecadores. Ele queria mostrar o caminho da salvação, o que a nação de Israel não conseguiu fazer na sua época. Jesus Cristo cumpriu em carne e osso. Jesus nos revelou o Pai. Jesus nos mostrou que nós somos o alvo do amor de Deus. Jesus nos mostrou que nós precisamos obedecer ao Pai. Jesus nos ensinou que nós precisamos viver em obediência e dependência ao Pai. Quanto mais dependente do Pai, mais forte nós nos tornaremos. Quanto mais independente de Deus, mais vulneráveis, fracos, e nos tornaremos uma presa fácil do nosso adversário. É o desejo de Deus que cada cristão se torne a luz do mundo, o sal da terra. Nós, dessa forma, representamos o nome de Deus. Aonde nós estivermos, nós precisamos expressar o nosso sabor. Por onde nós passarmos, nós precisamos iluminar. A nossa vida precisa falar mais do céu e menos dessa terra. Quando o nosso coração estiver completamente voltado do que é sagrado, do que é divino, a nossa vida irá representar, a nossa vida irá dizer, mostrar ao mundo o caminho que Deus espera que nós possamos seguir. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, molda a nossa caminhada, nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.